todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabes que o Senhor é Deus? Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz nesta noite, então, servi ao Senhor com alegria. Meu Deus, eu coloco diante da tua presença minha vida, Senhor Jesus, neste momento, a tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, a tua igreja que vai receber. Coloco tudo diante da tua presença. E obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Continua, Senhor Jesus, falando em nossos corações e podemos ser instrumentos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. E a palavra do Senhor que Jesus tem colocado falou comigo através também de tantas e tantas coisas, né? Mas graças a Deus, o Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, celebrai com júbilo, celebrai com alegria, celebrai cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor e apresentamos diante dele tudo na nossa vida. E servir a Deus com alegria, o que é nós servirmos a Deus com alegria? É uma chamada bíblica. Às vezes, muitas e muitas pessoas podem servir ao Senhor, mas não sabem de que maneira. E quando Deus chama, Deus ele sabe quem ele escolhe. Então, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor é uma chamada bíblica. É o nosso Deus que chama, é o Senhor nosso Deus que coloca em nosso coração. E ele também diz na palavra que ele coloca o que é a bondade, a gratidão, o amor. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou a cada dia, através da palavra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ele tem nos ajudado cada vez mais. Então, ali celebrai com júbilo. Júbilo quer dizer alegria. Celebrai com alegria ao Senhor nosso Deus. Servir ao Senhor com alegria. Alegria, muitas vezes, o que é alegria também que o Senhor Jesus diz? Servir ao Senhor com alegria. E o que Deus me colocou através dessa palavra? Porque essa semana teve algo que aconteceu na minha vida e eu fiquei só observando. E eu digo: Senhor, o que o Senhor quer para nós nesse sábado? Qual é a palavra que o Senhor coloca no meu coração? E foi através de uma simples algo que eu fiz, que Jesus pegou e falou comigo, através da palavra do Senhor. Celita, você está servindo ao Senhor com alegria. E aquilo ali veio e despertou. Servir ao Senhor é ajudar outra pessoa, é servir o que a pessoa às vezes precisa de algo, é com amor, é com dedicação, é com respeito, é demonstrar o que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. O que o Senhor Jesus fez? Ele nos deu amor, Ele nos deu a paz, Ele nos deu a segurança, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a libertação. Quantas coisas o Senhor nos deu. Isso aí foi o que o Senhor Jesus fez. Ele serviu com alegria. Ele não fez algo por nós com tristeza no coração, não. Ele fez com alegria. Então, isso tudo são termos de que é servir com alegria. E é isso que Jesus fala em nossas vidas, que nós devemos sim fazer para outra pessoa, dar, ajudar, sem saber se você vai receber em troca ou não, mas sim dar com amor, não querer algo em troca, não. O Senhor Jesus fez quando fez por nós, quando Ele deu a sua vida por nós, aquela cruz. Ele não fez por algo pelas nós, para receber algo de nós, não. Quem jamais saberia? Mas nós recebemos dele. Ele foi simplesmente naquela cruz, entregou, e simplesmente Ele nos mostrou um ato de humildade, amor, segurança. Ele reconheceu que o Senhor Jesus quis com ele, que Deus deu a ordem, mas ele simplesmente entregou a sua vida. E graças a Deus, quem foi que hoje é reconhecido? Nosso Jesus. Ele foi naquele lugar, ele foi por nós naquela cruz e nos deu hoje a salvação, porque somos filhos do Senhor nosso Deus. E graças a Deus por isso que ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. É isso que nós viemos apresentar ao Senhor Jesus nesta noite, com cântico,
alegres, louvando o nome santo do Senhor. É uma maneira de dar gratidão ao Senhor Jesus, é uma maneira de mostrarmos para Ele o reconhecimento em tudo que Ele tem nos dado. Como é bom chegar diante do Senhor e louvar-nos, como você se sente quando louva o Senhor, tão bem, né? Tão seguros, tão protegidos, porque o louvor é algo que nós estamos apresentando para o Senhor nosso Deus, não é para nós, mas é para Deus. Então é isso que o Senhor Jesus fez cada dia mais nas nossas vidas. E a alegria também do Senhor no serviço, o que o Senhor nos diz? Ele dá o que? O reconhecimento, Ele nos mostra a motivação, para nós sermos motivados a continuar fazendo o que o Senhor Jesus fez, nos dá-nos a gratidão por tudo que Ele tem nos dado até aqui, todos os dias agradecer ao Senhor nosso Deus, reconhecer o que Jesus fez, a mudança de atitude em tudo que o Senhor Jesus fez, quais são as atitudes que Ele nos mostrou, que Ele nos deu, que Ele nos mostrou até aqui. Então é isso que o Senhor Jesus tem feito, o que Jesus tem passado para nós, cada dia mais nos dado a oportunidade. Então é de honrar e celebrar o Senhor nosso Deus. E é isso que nós devemos celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria, entregarmos a nossa vida diante do Senhor nosso Deus, entregarmos os nossos testemunhos diante do Senhor Jesus. Sabemos que fazer algo para outra pessoa é a melhor coisa que tem. Então o Senhor Jesus quis nos dar recompensa. O Senhor Jesus que nos mostra o que nós precisamos. É esse exemplo que Ele tem nos dado a cada dia. É o exemplo de Jesus. Qual foi Jesus? Ele serviu com alegria, dando um ato de amor, de segurança, de devoção, e não apenas uma obrigação. Não, mas ele foi em ato de amor, de segurança, cada vez mais para o Senhor Jesus. Então, ele fez o que é algo mais para nós, amor ao próximo. Como o Senhor Jesus fez, Ele dando a sua vida, Ele deu amor ao próximo, como Ele entregou a vida dele por outras pessoas, e isso foi o amor. Por isso que Jesus fala na palavra do Senhor nosso Deus, amar o Senhor de todo o nosso coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que o Senhor Jesus fez em primeiro lugar. Ele deu a sua vida, Ele amou o próximo, e é isso que nós devemos servir ao Senhor Jesus cada vez mais, a possibilidade de nós podermos ajudar a outra pessoa e abençoar, quem sabe, de alguma maneira, algum ato que você faça, alguma coisa que você faça, o Senhor Jesus é testemunhado, é o Senhor nosso Deus. Essa semana, o que nós estamos fazendo? Acompanhamos, graças a Deus, acompanhamos a irmã Cláudia, lá no exame, foi uma bênção. Depois já tivemos que fazer algo, agora essa semana vamos acompanhar, cuidar do meu avô, Vilmar, dando atenção, o amor, o carinho que ele precisa, testemunhando o amor de Jesus. Então isso nos mostra o quê? Que as pessoas precisam de amor, de paciência, às vezes precisam de uma conversa. Isso tudo é o que o Senhor Jesus faz para nós. Quem não precisa? Mas Deus, Ele coloca as pessoas certas do que nós precisamos. Então, graças a Deus, Ele nos dá tudo conforme nós podemos carregar. Nada o Senhor Jesus faz cada dia. E isso aí é um ato de humildade e gratidão. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui Ele tem se mostrado com nós. E graças a Deus de poder estender a mão. O que me alegra mais de poder fazer isso, amados irmãos, não é contando algo, porque quando eu conheci o pastor Telmo, quando nós éramos namorados, eu fui conhecer o vô, então já tem 25 anos, e ele sempre falava e contava, e nós conversava, e hoje nós nos alegramos, porque antes era ele que cuidava do Telmo, para poder o Telmo estudar para os concursos. E hoje, graças a Deus, nós estamos recompensando ele, nós dando atenção a ele. Então, isso é um presente que Deus fez de outra maneira. Hoje, Ele já vê nós de outra maneira. Então, esse que é o essencial e o principal. Hoje, qual é a diferença? Que hoje nós temos Jesus. Então, hoje nós podemos mostrar para ele que Jesus é o caminho, que Jesus é o que nós necessitamos. E podemos ir mostrando aos poucos,
da maneira que ele vai caminhando, aos poucos, explicando, e ele para e pensa e fica ali escutando. Então, esse é o melhor. 25 anos atrás, nós éramos de uma maneira. Depois passou um tempo, a gente já é outro. Então, a gente pode mostrar a diferença, o antes e o depois. E graças a Deus, né? Como é bom retribuir algo que alguém fez, quem sabe por ti, mas não saberia que você ia parar na cidade e Deus ia mover as águas para vir para cá. E graças a Deus, né? Isso é um ato de humildade, é como o Senhor Jesus fez. Ele foi humilde. A palavra do Senhor nosso Deus também diz ali que ele lavou os pés, né, dos discípulos, em João 13, ele mostrou um ato de humildade e alegria, seguindo exemplo de mestre, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Ali no versículo 12 ao 15, ele diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E graças a Deus, ali no 15, no versículo, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o Senhor Jesus é o nosso exemplo de humildade. E ele fez lavando os pés como? Com alegria, com dedicação. Mesmo assim, ele fez seguindo o exemplo de dizer: assim como eu lavei, vocês também têm que lavar, vocês também têm que cuidar, vocês também têm que continuar, porque eu fiz o mesmo exemplo para vocês. E ora, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Então é isso que o Senhor Jesus diz, que nós devemos ter humildade também, humildade e gratidão, cada vez mais e mais. É o que Deus fez. Por isso que Deus diz: servir com alegria. Não é com, às vezes, vou fazer isso porque eu tenho obrigação. Não, a obrigação, nós não temos obrigação, nós temos, como diz, o que o Senhor Jesus fez para você, o que Deus te deu, até aqui o Senhor te deu algo, e nós possamos continuar fazendo todas as coisas conforme o Senhor tem nos mostrado. Em Salmo 28, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. Glória a Deus. Ele também está expressando algo de alegria. Exulta é exprimir algo de alegria, de júbilo, grande júbilo, demonstrado por experiência também de libertação, bênção e a presença de Deus. Então exulta, é grande júbilo, o Senhor é a minha força, e nele meu escudo, meu coração confia. Onde nós confiamos? No Senhor nosso Deus, e nele somos socorridos. Por isso meu coração exulta, por isso que o meu coração está alegre, por isso que o meu coração tem a presença do Senhor nosso Deus, por isso que o meu coração tem tantas e tantas coisas, e com o meu cântico louvarei. Então, como o Senhor não deve ser louvado, engrandecido, cada vez mais na presença do Senhor nosso Deus. Então, é isso que nos deixa alegre, porque hoje estamos no caminho, glorificado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, graças a Deus. E eu creio cada vez mais que o Senhor Jesus vai continuar cuidando de nós. Cada vez mais o Senhor Jesus diz: nós precisamos conhecer, porque tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa ainda tenho para lhe ensinar. E da onde nós viemos? Da palavra do Senhor Jesus. Da onde nós temos algo do Senhor nosso Deus, cada dia é o Senhor nosso Deus. Então que nós possamos se encher de alegria, que nós possamos olhar tudo que o Senhor Jesus tem feito em volta, todas as coisas que o Senhor Jesus tem prometido, todas as promessas do Senhor nosso Deus. E graças a Deus que até aqui
o Senhor tem cuidado. Pela chuva que o Senhor Jesus deu hoje, Ele saberia quem estaria aqui para adorar o nome santo do Senhor. Pela chuva que é necessária, a chuva, o sol, o calor, o frio, tudo o Senhor Jesus já tem programado. Tudo foi Ele que criou. Então, o que fazer? Como o vô disse, vocês vão para o culto que horas? Tal horário nós estamos saindo. O que o Senhor precisa? Precisa de algo? Nós vamos deixar algo que o Senhor precisa. E daqui um pouco nós vamos estar de volta. E eles, não, tá bem então. Então o que nos mostra? Não podemos parar não, continuamos fazendo a obra do Senhor. Nós devemos cuidar sim, mas continuar fazendo com carinho. Tá frio, tá chovendo, vamos buscar o Senhor nosso Deus. Porque enquanto nós estamos debaixo das mãos do Senhor Jesus, nós estamos protegidos, igual o Senhor nosso Deus, Ele protege, Ele cuida, e é isso que nós precisamos, é a presença do Senhor nosso Deus. É Deus, como diz, demonstrado por experiência, o Senhor Jesus tem feito. Libertação é o que o Senhor Jesus fez conosco. Ele nos libertou, Ele nos tirou da boca do leão, Ele nos tirou daquela vida velha, nos libertou do pecado, nos libertou, e hoje estamos aonde? Na luz. Então é isso que nós devemos, as bênçãos que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas, é uma maneira de agradecer, é uma maneira de ficar alegre, por a presença de Deus que Deus tem conosco, e graças a Deus pela presença, graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado cada dia mais. Então é isso que nos alegramos cada vez mais e mais, e é isso que nos dá força de continuarmos, de caminhar com o Senhor nosso Deus, e saber que Ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor Jesus diz, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é isso que nós precisamos, e cada dia o Senhor Jesus, Ele tem olhado para nós, Ele tem aberto os nossos olhos, e Ele tem dito, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, apenas continuar fazendo o que eu vou lhe mostrando, que é a palavra do Senhor Jesus cada dia. E também em Mateus 20, 28, ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida com resgate por muitos. Então é isso que o Senhor Jesus, Ele veio, tal como o Filho do Homem, que não veio, Ele não veio para ser servido, mas o que Ele fez? Ele veio para servir, Ele veio dar a sua vida para muitos aqueles filhos, aqueles que foi escolhido, e é isso que o Senhor Jesus veio, para resgate por muitos. Então é isso que o Senhor Jesus fez naquela cruz, e graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Por isso que nos alegramos cada dia mais e mais na presença do Senhor Jesus. Deus seja glorificado em tudo que Ele tem nos dado. Graças a Deus por cada um que está hoje nesta noite, que veio ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, que veio se alimentar do Senhor Jesus, da palavra, e veio cada vez mais colocar a sua vida na rocha, que é o Senhor Jesus. É a rocha, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, é o Senhor Jesus. Então, quando você fizer algo para o Senhor Jesus, você lembre, eu não vou fazer por obrigação, não. Estou fazendo com alegria, com grande júbilo, porque o Senhor Jesus me resgatou, porque que eu tenho a presença dEle, porque eu sou humilde, porque eu tenho gratidão ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus entregou a minha vida por mim, e por isso que eu vou fazer algo para testemunhar o nome santo do Senhor, para dizer muito obrigado, para ter gratidão, para ser cada vez mais estarmos diante do Senhor Jesus. E para complementar, em Apocalipse 19:1, ele diz assim, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Glória a Deus. Então, uma grande voz numerosa no céu, o que diz aleluia, a salvação,
a glória e o poder são do nosso Deus, são tudo dele, cada dia mais. Então é o Senhor que nos dá a salvação, é o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, a glória é para ele, então é tudo dele e nós nos alegramos por uma grande voz e é isso que nós esperamos cada vez mais do Senhor nosso Deus. E o último versículo, João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, graças a Deus, ninguém tem maior amor, o amor que o Senhor Jesus foi naquela cruz, né? O grande amor, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor de muitos. Então, graças a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem feito. Graças a Deus por hoje nós estarmos aqui, hoje nós somos libertos, hoje nós entendemos que o Senhor Jesus tem para nós. Graças a Deus, cada dia que o Senhor Jesus ele fala conosco, porque quem diz a pregação, seu nome já está na escala, mas é Deus que fala em nosso coração. Eu não saberia o que ia pregar, e aí eu disse, Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? A tua serva está ouvindo, lia, esperava no Senhor, e eu digo, o Senhor vai falar comigo. E o Senhor foi que me passou, falou comigo, e é isso aí que nós mantemos a atenção, né? Graças a Deus. Continuar servindo, continuar fazendo com alegria, com amor, com dedicação, e sabendo que é do Senhor nosso Deus. Tudo a recompensa vem do Senhor Jesus. Tudo que você fizer para alguém, é o Senhor Jesus que vai te recompensar. É o Senhor nosso Deus. Não é o pastor, não é a missionária, não é ninguém. É unicamente o Senhor nosso Deus. Tudo que você fizer, chegar na tua mão, faça conforme as tuas forças. Porque é o Senhor Jesus que nos dá força. Tudo que precisamos está nele. E hoje, se estamos aqui, é para a honra e glória do Senhor nosso Deus. É a palavra que eu compartilho com a amada igreja. Espero que Deus possa ter falado no seu coração, como o Senhor falou comigo também. E eu louvo o Senhor Jesus por estar fazendo algo para o Senhor nosso Deus. Às vezes pode ser simples, às vezes pode ser algo, mas para Deus eu acredito que é algo tão importante. E que Deus possa colocar no nosso coração. Quem sabe estar abrindo os nossos olhos cada vez mais para olhar para o lado e olhar às vezes a simplicidade. Quem sabe há alguém que esteja precisando, mas que nós possamos estar atentos. Tá certo? Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém.